A partir de agora, na nova Rádio Cultura, você passa a acompanhar o programa Momento do Trabalhador. Notícias nacional, estadual, regional e local. Você, trabalhador, ficará por dentro dos seus direitos e deveres através de entrevistas e matérias sobre as leis e o sistema jurídico trabalhista. Programa Momento do Trabalhador. Informações de interesse da classe trabalhadora, especialmente aos trabalhadores em cooperativa. Olá, estamos iniciando o programa Momento do Trabalhador deste sábado, dia 29 de agosto de 2015. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. O tabagismo é considerado pela Organização Mundial de Saúde a principal causa de morte evitável em todo o mundo. A organização estima que 1/3 da população mundial adulta, isto é, 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, entre as mais de 200 milhões de mulheres, sejam fumantes. Pesquisas comprovam que aproximadamente 47% de toda a população masculina e 12% da população feminina no mundo fumam. As estatísticas revelam que os fumantes, comparados aos não fumantes, apresentam um risco 10 vezes maior de adoecer de câncer de pulmão, 5 vezes maior de sofrer infarto, 5 vezes maior de sofrer de bronquite crônica e efizema pulmonar e 2 vezes maior de sofrer derrame cerebral. Programa Momento do Trabalhador. Notícia nacional. Brasileiros buscam cada vez mais a renegociação de dívidas. Informações com a repórter Carolina Cassola. Em meio à crise econômica, os brasileiros estão preocupados em quitar as dívidas. Um levantamento exclusivo do Serasa Consumidor aponta que o número de pessoas que buscou o serviço Limpa Nome online bateu recorde. De janeiro a julho deste ano, foram 10 milhões e 200 mil visitas de consumidores. Em relação ao mesmo período do ano passado, houve um aumento de 52%. De janeiro a julho de 2014, foram registrados 6 milhões e 700 mil acessos. O gerente de recuperação de crédito da Serasa, Rafael Salmi, destaca a importância de buscar a quitação de dívidas em tempos de crise. Se a taxa de juros vem sendo elevada, é bom que o consumidor ele priorize a quitação da dívida para que ele possa sair dessa situação logo e ele possa voltar a consumir de novo e ele não ficar preso aí por conta da inadimplência. O Limpa Nome online da Serasa Experian permite que consumidores de todo o Brasil renegociem as dívidas diretamente com os credores, sem sair de casa e de forma gratuita. Rafael Salmi explica como funciona o serviço. Feito o cadastro, ele vai verificar se ele tem dívida com as empresas que são participantes do Limpa Nome e lá ele vai poder fazer uma negociação que tem condições diferenciadas para eles quitarem as dívidas. Para participar, basta entrar no site www.serasaconsumidor.com.br/Limpa Nome online. Agência Rádio Web 14 anos. Informação que constrói cidadania. De São Paulo, Carolina Cassola. Notícia local. Sintrascopa protocola contraditório na Justiça. O presidente da Federação Nacional dos Trabalhadores Seletistas nas Cooperativas, FENATRACOP, e Sintrascopa, Mauri Viana, comunica aos trabalhadores em cooperativas da região oeste do Paraná que o contraditório do sindicato já foi protocolado na Justiça do Trabalho de Assis Chateaubriand. Aguardamos agora a análise do juiz que concedeu a liminar às cooperativas, suspendendo a paralisação que aconteceria no dia 24 de agosto. Depois da liminar, o que mais chamou a nossa atenção foi a rapidez e agilidade das cooperativas em montar todo um esquema de segurança envolvendo a Polícia Militar. Gostaria que as cooperativas tivessem a mesma rapidez e agilidade para negociar com os trabalhadores, coisas que eles não fazem, revela Mauri Viana. Viaturas. Após a divulgação de notícias sobre viaturas e policiamento, fazendo segurança nas cooperativas e cobrar do governador Beto Richa sobre essa situação, o governador garantiu que não estaria sabendo de nada e que tomaria as providências necessárias para que isso não voltasse a acontecer no futuro. Sintrascopa, o Sindicato dos Trabalhadores em Cooperativas. Notícia nacional. Desemprego sobe e chega a 8,3% no segundo trimestre. Informações com o repórter Rodrigo Viga.
Desemprego no país bate recorde no segundo trimestre, o que mostra a PNAD contínua do IBGE, Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio Contínuo. No segundo trimestre deste ano, a taxa de desemprego foi a 8,3%. É a maior de toda a série histórica iniciada em 2012. Cresceu em todas as regiões e bateu recorde no Sul, no Centro-Oeste e no Sudeste, sendo que em São Paulo também atingiu o maior nível da série histórica, 9%. Tudo isso reflexo da crise econômica. Nesse segundo trimestre, foram geradas pouquíssimas vagas no Brasil e houve uma procura acentuada por emprego em todo o país. Muita gente que foi demitida ou que estava parada agora tenta uma vaga no mercado para ajudar na renda familiar. Diga-se de passagem, menos gente trabalhando com carteira assinada, renda caindo, 0,5% agora no segundo trimestre ante o primeiro trimestre, e um aumento agudo da informalidade. O economista do IBGE, Simar Azeredo, destaca que o aumento do trabalho por conta própria é algo típico de períodos de crise econômica. É aquela pessoa que está no mercado, que montou o seu próprio negócio. Isso muitas vezes se remete a uma fuga, ou seja, eu não consigo me empregar, eu tento montar o meu próprio negócio, a minha própria atividade econômica, eu tento fazer um bico de alguma forma, e o comércio, principalmente, é a forma de maior aderência a esse trabalhador. Simar Azeredo, economista do IBGE, alertou também que a taxa de desemprego pode aumentar ainda mais nos próximos meses, não só por conta da dificuldade de recuperação da economia, mas à medida em que as pessoas desempregadas deixem de receber o seguro-desemprego, elas fatalmente vão buscar uma oportunidade e vão pressionar ainda mais a taxa de desemprego. Agência Rádio Web, do Rio de Janeiro, Rodrigo Viega. Notícia local. Comunicado. Diante de várias indagações de trabalhadores em cooperativas sobre o fato que gerentes e encarregados das cooperativas afirmam que o presidente do Sintrascopa, Amauri Viana, havia assinado acordo com as cooperativas prevendo reajuste salarial de 9% retroativo a junho e mais 1% no mês de novembro, a diretoria do Sintrascopa vem a público informar que isso não expressa a verdade. O que as cooperativas têm e estão expondo nos murais de recado é uma ata da audiência na Procuradoria do Trabalho da 9ª Região de Cascavel, onde todos que participaram da audiência assinaram a ata. Informamos ainda que nesta ata contém a proposta feita pelos sindicatos Sintrascope de Cascavel e Região e Sintrascom de Medianeira e Região, prevendo reajuste de 9% agora e mais 1% no mês de novembro. Comunicamos ainda que na mesma ata consta o pronunciamento do presidente Amauri Viana, ressaltando que não é a favor e não aceitaria tal proposta. Com isso, informamos aos trabalhadores em cooperativas da Cevale, Frimeza, Copagril e Cotriguaçu que a proposta de 9% de reajuste retroativo ao mês de junho, mais 1% no mês de novembro, não foi aceita pela diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Cooperativas de Palotina e Região, Sintrascopa. A proposta foi levada ao conhecimento dos trabalhadores em assembleia realizada em frente aos abatedouros da Cevale e Copagril e também foi rejeitada pelos trabalhadores. Por isso, continua o estado de greve nas cooperativas da base de representação do Sintrascopa. A direção. Notícia estadual. Paraná e Costa Rica discutem operações em ensino superior, saúde e planejamento. Informações com a repórter Priscila Paganotto. A Costa Rica tem áreas de interesse para convênio e troca de experiências com o Paraná. O ensino superior, ciência e tecnologia, o planejamento urbano, o transporte e a educação fazem parte da lista. Eles também têm interesse em tecnologia da informação, saúde, tratamento de resíduos sólidos urbanos e industriais. Uma comitiva da Costa Rica está em Curitiba e participou nesta terça-feira do encontro Paraná-Costa, promovido pelo governo do estado para apresentar as ações nestas áreas. Liderada por Eduardo Rojas Carranza, da Associação Nacional dos Educadores da Costa Rica, a ANDE, a comitiva é formada por empresários, representantes do governo, de universidades e do setor educacional. Segundo o secretário da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, João Carlos Gomes, é importante para o Paraná manter parcerias sólidas não apenas com os outros estados brasileiros, mas também com os países da América Latina e de outros continentes. Sem dúvida alguma, isso é muito importante para o desenvolvimento e cria oportunidades, inclusive na área de negócios, né? Eles vêm conhecer algumas experiências exitosas do nosso estado
em relação à educação, em relação aos próprios negócios, em relação a Curitiba ao transporte coletivo e tantas outras experiências exitosas do nosso estado que, por certo, serão importantes para eles. Da mesma forma, trocar também essas experiências que eles têm e criar aí uma aproximação mais forte com o setor acadêmico, no nosso caso, com o setor industrial, com o setor produtivo da Costa Rica com o estado do Paraná. O secretário de Assuntos Estratégicos, Flávio Arnes, destacou que encontros como este com a comitiva da Costa Rica são bons para todos os lados. O relacionamento com outros países é algo essencial dentro das políticas públicas, porque é vantajoso isso acontecer sob vários pontos de vista, intercâmbios culturais, educacionais, novas formas de se enxergar o mundo, pesquisas universitárias, tecnológicas, econômicas, acordos comerciais. Nós temos que ter uma política, sim, muito bem definida, e eu até diria no bom sentido, agressiva, em relação a esses relacionamentos. Quer dizer, o Paraná está procurando sempre se inserir dentro do contexto internacional. O líder da comitiva costarriquenha, Eduardo Rojas Carranza, disse que um dos principais objetivos da missão é promover um convênio entre a Universidade Nacional de Costa Rica e as instituições de ensino superior paranaenses. Outro interesse é com relação ao planejamento de políticas públicas a longo prazo. O secretário do Planejamento e Coordenação Geral, Silvio Barros, ressaltou que existem boas experiências do país latino-americano que poderiam ser implementadas no estado. A Costa Rica é uma das maiores referências do mundo em turismo sustentável. O Paraná tem potencial importante na área de turismo de natureza e nós teríamos muito que aprender com a Costa Rica. Penso que também nesse componente da atividade econômica a gente pode se beneficiar desse intercâmbio. A comitiva também visitou a sede do TecPar, o Instituto de Tecnologia do Paraná, e as experiências de Curitiba nas áreas de planejamento urbano e transporte público, acompanhados da coordenação da região metropolitana de Curitiba. O encontro com membros do governo e de outras entidades continua nesta quarta-feira com a apresentação de outras áreas de interesse dos costarriquenhos. Priscila Paganotto com informações da Agência de Notícias do Paraná. Sintrascopa, sempre em defesa dos trabalhadores. Governo quer restringir aposentadorias por invalidez e auxílio-doença. Em mais um esforço para reduzir os gastos públicos e ajustar as contas, o governo Dilma Rousseff vai apresentar aos centrais sindicais uma ampla proposta de revisão das regras de aposentadorias por invalidez e o auxílio-doença pagos pela Previdência Social. Ambos consomem mais de 50 bilhões de reais por ano e o governo quer reduzir fortemente essas despesas por meio de restrições ao acesso e à qualificação dos segurados para retornarem ao mercado de trabalho. As propostas do governo, que chegou a preparar um anteprojeto de lei, serão discutidas com as lideranças sindicais a partir da semana que vem. Segundo apurou o jornal Estado de São Paulo, as propostas envolvem a elevação da carência de 12 meses para 24 meses, exigindo de contribuição mínima antes que a pessoa possa receber benefício por invalidez. O governo também prepara uma forma de aprimorar as revisões que ocorrem a cada 2 anos das aposentadorias, que deve ser combinada com uma reforma para evitar casos crescentes de segurados que ficam mais de 2 anos recebendo o auxílio-doença. Um dos objetivos do governo é qualificar os trabalhadores para que voltem às empresas, mesmo em funções distintas daquelas que desempenhavam antes do acidente ou doença que justificaram o benefício. Os planos também envolvem mudanças nas regras de cálculo para estimativa do valor do benefício. Essas e outras propostas, como o estabelecimento de uma idade mínima para a concessão de aposentadorias pelo Instituto Nacional de Seguro Social e INSS, serão apresentadas pelo governo às centrais sindicais a partir do próximo dia 2, quando será instalado o Fórum de Debate sobre Políticas de Emprego, Trabalho, Renda e Previdência Social. Você está ouvindo o programa Momento do Trabalhador. Entrevista. O presidente da Fenatracop e Sintrascopa, Mauri Viana, usa neste momento o espaço no programa Momento do Trabalhador para atualizar as notícias e o andamento do indicativo de greve nas cooperativas Cevale, Frimeza, Copagril e Codriguaçu.
Presidente Mauri Viana, seja mais uma vez bem-vindo ao programa Momento do Trabalhador e fale para nós como estão os andamentos para se efetivar a greve nas cooperativas da região oeste do Paraná. Nós não estamos preocupados com a greve. A greve já é iminente. Ela vai acontecer. Nós estamos agora apenas e tão somente respondendo os ataques jurídicos dos advogados do Sindicato Patronal, Sincopar Oeste, e, surpreendentemente, entrou também os advogados da cooperativa Cevale. A Copagril, Cotriguaçu, Frimeza, não entraram por esse revés. Mas a Cevale mostrou os dentes. A Cevale também entrou na tentativa de levar na justiça um movimento paredista. Nós não queremos greve, nós queremos aumento salarial. Nós não queremos paralisação, parar o abate de frango, parar o mercado, parar a cooperativa, por parar. Nós queremos aumento salarial. É inadmissível hoje um pai de família não participar dessa riqueza que é o cooperativismo do oeste do estado do Paraná. Nós temos a plena convicção que economicamente é possível, sim, as cooperativas reconhecer a força de trabalho de seus colaboradores, que assim eles dizem. E eles, infelizmente, estão nesses 90 dias procurando encrenca, chamando para briga. O advogado do Sindicato Patronal tem dito em mesa de negociação, a segunda, só houve duas, junto ao Ministério Público do Trabalho, que para ser convocado ainda teve que convocar o presidente do Sindicato Patronal coercitivamente, e ele disse claramente lá, pelo amor de Deus, façam greve nas cooperativas. Quem estava presente viu e presenciou esse tipo de cena, o que é natural. O advogado do Sindicato Patronal só veio nessas negociações em nome das cooperativas, em nome da pujança que é o cooperativismo do oeste do Paraná, no confronto para com os sindicatos e principalmente contra o Sintrascopa. Eu quero deixar bem claro que nós estamos, neste momento, respondendo todos os ataques e as mentiras na justiça, dando contraditório para que o Poder Judiciário consiga dar fim a essa situação e deixe o trabalhador ter o constitucional de cruzar os braços, porque não há negociação. Se houvesse negociação, tivéssemos em negociação, houvesse um relacionamento muito bom das cooperativas com o sindicato, jamais nós iríamos convocar os trabalhadores para cruzar os braços. Mas não é. O que os trabalhadores têm é perseguição, pressão, tal qual os cooperados têm. Só que os cooperados se calam, porque não tem sindicato patronal rural que os defenda. Eles não têm nada que defenda eles. Nós, trabalhadores, temos o nosso sindicato, a nossa trincheira, filiada a uma federação nacional, a Fenatracop, e que tem dado todo o amparo para que o Sintrascopa consiga trazer a democracia no mundo do trabalho para dentro da cooperativa Cevale, para dentro da cooperativa Copagril, para a Cotriguaçu e para a Frimeza de Marechal Cândido Rondon. Eles têm colocado que a Frimeza de Assis Chateaubriand. Não existe Frimeza em Assis Chateaubriand. Existe Frimeza em Marechal Cândido Rondon. Inclusive erra o sindicato patronal, porque, coitado do sindicato patronal, os advogados, eles não conhecem a base patronal deles. Então eles colocam em todos os processos, nós já estamos colecionando já quase 6 processos, né? E vamos vencer todos. Eu confio na justiça e é por isso que nós suspendemos a greve, porque nós confiamos na justiça e achamos que a justiça vai restabelecer a ordem constitucional aqui no oeste do estado do Paraná. O AI-5 acabou com a ditadura. Não existe o ato institucional número 5, que é proibido tudo. Não. Nós estamos vivendo num Estado de direito democrático, né? E esperamos que o juiz não se preste, né, a ficar dando condições para que esse povo se afortuna em nome de uns coitados que é o ser humano. Mauri Viana Pereira, nós tivemos uma questão relacionada até à polícia,
que esteve frente à Cevale no início dessa semana. Como é que o senhor viu essa atitude por parte das cooperativas? É a cara da Cevale, é a cara do cooperativismo, é a cara do sindicato patronal, né? Eles conseguiram contratar os malfeitores vieram fardados, o governador do estado paga mal os policiais, e os policiais, com toda certeza, receberam a groja para poder fazer bandidagem. É a primeira vez na história que eu vejo, a segunda vez na história nesse governo, que eu vejo a polícia e o governador fazendo palhaçada com a população de bem. Polícia é feita para prender bandido, para dar segurança para a população que paga os impostos. Não, a polícia vem numa atitude completamente arrogante. Se nós estivéssemos lá e não tivesse suspendido a greve, então, viria Interpol, viria o Exército, viria todo mundo. Eu nunca vi viaturas acompanhar os ônibus carregados de trabalhadores, encostar os ônibus na porta da cooperativa e os policiais fortemente armados, mandando os trabalhadores entrar para dentro do trabalho rapidamente, como se fosse uma operação de guerra. Agora não me venha com essa que estava lá para dar segurança com tantas viaturas, fortemente armado. Isso mostra o poder da arrogância desta gente. E mostra também que estão afortunados. Mas nós tivemos no governo do Estado. Nós tivemos na Assembleia Legislativa com o líder do governo. Nós tivemos no governo do Estado. E exigimos que o governo passe a governar. Porque quem deu a ordem foi o senhor Seara. O senhor Seara é um homem que é bancado por essas cooperativas politicamente, financeiramente inclusive. E ele se utilizou do mecanismo que ele tinha do governador não gostar de governar, da preguiça do governador, e ele, em nome do governo do Estado, determinou que o policiamento local, regional, viesse todos aqui para Palotina para dar sustentabilidade para a ignorância étnica que tem dentro dessa cooperativa. O trabalhador não precisa disso, é claro. Claro que não. Agora, por outro lado, foi muito bom, porque nós temos denunciado, pedido à polícia, né, que vá lá em frente dos abatedouros para acabar com o tráfico de droga. Nunca foram. Pela primeira vez na história, né, aqui no país Lang, né, teve lá o policiamento e afugentou os coitados traficantes. Foi pela primeira vez na história que conseguiram. Quando os traficantes descobriram que não estavam lá para pegá-los, os traficantes se assustaram, viram tudo que montaram de polícia, né? Mas nós temos pedido, insistentemente, e a polícia nunca deu guarida para isso. Agora, deu guarida para forçar os trabalhadores a entrar no trabalho na marra. Mas o governador do Estado se comprometeu conosco de ele tirar a polícia e botar a polícia apenas para assistir lá na delegacia. Não tem que se intrometer nesse universo. Não é papel deles. Entendeu? Então que os tenentes, os comandantes, os sargentos, os policiais fiquem na deles prendendo bandido. Vá atrás de bandido. Quer prender bandido? Vá prender bandido. Agora, não lá no abatedor prender sindicalista, entendeu? Forçar o trabalhador a trabalhar na marra, entendeu? E utilizar ostentamente aqueles armamentos todos. Será que se tivesse bandido fortemente armado lá, será que eles iriam lá também? Acho que não, né? Mauri, no início desse processo, dessa questão negociação e até o início aí da questão greve e tal, havia o comprometimento de 3 sindicatos, que era o Sintrascop, que era o Sintrascom e também o Sintrascopa. E 2 desses sindicatos deixaram esse fronte e, é claro, foram para um outro sentido negocial. E a pergunta que eu faço para o senhor agora é o seguinte: quais prejuízos nós tivemos com esta situação? Como é que o senhor tem analisado hoje essa questão? Na arte da guerra diz o seguinte: quando você tem 3 generais, cada general tem o seu comando de batalha, né? Os sindicatos que fecharam a negociação, ao primeiro momento, nós, o Sintrascopa, e nós da Fenatracop, o Sintrascopa e Fenatracop, nós nos sentimos traídos. E quando você se sente traído, você tenta achar um motivo por que aconteceu. Apurados os fatos, se eu tivesse na presidência do Sintrascop,
ou do Sintrascom, eu também teria fechado a convenção. Porque o relacionamento que o Sintrascop de Cascavel com o Clair Espanhol, juntamente com a cooperativa Copacol e Copavel, é um relacionamento dos melhores possíveis. O Espanhol senta semanalmente com a diretoria da cooperativa, resolve o problema dos trabalhadores no ato que está acontecendo, e ele consegue dar guarida aos trabalhadores dele. E é bem verdade. Lá na Copacol e lá também na Copavel, os trabalhadores estão ganhando próximo de R$ 1.400 de piso. Tiveram 10% de aumento, tá bom demais. Tá bom demais. Tá de parabéns o Espanhol, tá de parabéns o Beno, a base dele está ganhando muito. E eles ficaram conosco até quanto eles puderam. Agora chegou um certo momento que os próprios trabalhadores falaram, mas está bom a situação. 10% está bom para nós. Né? E em Assembleia os trabalhadores votaram e deram guarida aí à diretoria do Sintrascop, guarida ao Sintrascom, o que era já até mais ou menos previsível. Então os companheiros Beno, companheiro Espanhol que lidera a sua diretoria, ficaram conosco até quanto puderam para nos ajudar e nos auxiliar. Mas chegou no momento em que eles tinham na mão aquilo que eles propunham nessa negociação. Nosso caso é diferente. As cooperativas não sentam conosco, não negociam com a gente. As cooperativas pagam mal, não pagam o que eles lá pagam em outras regiões. Então, cabe a nós aqui resolver nosso problema. Então, eu quero aqui até me retratar de algumas entrevistas que eu tenho dado e eu tenho colocado uma situação que não é verdadeira. Não é verdade. O Sintrascop tem um bom relacionamento com as suas cooperativas, senta com a diretoria deles, negociam ao extremo, são companheiros valorosos, tanto o Beno quanto o Espanhol e as suas diretorias. E a denúncia que tinha chegado para nós pelo advogado do sindicato patronal, que dizia que o Espanhol já tinha assinado contrato de ônibus e tudo mais e tal, é tudo mentira do advogado do sindicato patronal. O Espanhol que possui ônibus lá não é o Clair, que é o presidente do sindicato. O Espanhol é outro, tem um sobrenome igual, mas não é o Clair Espanhol. Sobre os interesses particulares do Espanhol, o interesse que eu vi e nós apuramos, nada mais é do que sempre o intuito de defender os trabalhadores nesses anos todos. É um companheiro de primeira linha, um companheiro que está junto com a gente sempre. E sempre nós vamos contar com a ajuda do companheiro Espanhol, do companheiro Beno e os seus demais dirigentes sindicais. São pessoas sérias e que nós sempre gostaríamos de ter do nosso lado. Agora, nós fomos, naquele momento, nevrálgico aqui, o advogado patronal soltou e ventilou inverdades, coisas que não correspondem à verdade do Clair Espanhol e do Beno, né, e nós fomos apurar, e aqui de público nós queremos dizer e retratar que não é nada daquilo que nós estávamos pensando. Mauri, a partir de agora, aguarda-se o quê com relação a esse estado de greve no município de Palotina, no oeste do Paraná? O juiz equivocadamente deu 5 dias de prazo para nós responder uma ação declaratória de algo que não existia. Nós venci esse prazo na data de ontem, nós protocolamos, exercemos nosso direito de defesa e apresentamos o contraditório. Surpreendentemente, o advogado patronal na justiça com mais 2 processos. E o outro mais 2 processos dos advogados da Cevale. Tem mais 4 processos e o juiz não deu mais 5 dias para responder isso. Nós vamos responder já amanhã, hoje mesmo, não está respondendo isso. Eu acredito que na situação que está acontecendo, a vontade popular da paralisação, eu acredito que o juiz deve rapidamente resolver isso. Até porque, se ele não resolver isso, vai ter greve espontânea. E nós não nos responsabilizamos por que possa acontecer. Tal qual os patrão trouxeram a polícia, de repente pode surgir aí os sem terra, pode surgir os milicianos cariocas, e aí vai virar uma praça de guerra isso aqui. Então o juiz tem que soltar a mão dessa rédea, julgar rapidamente. Se for para nos condenar, nos condene.
sai da sua mão, que nós vamos para a instância superior. Se for para nos defender, então nos dê o direito. Se é para ele entregar o nosso direito, nos dê o nosso direito. E se não for para dar nem nosso direito, e não sair da casca e ficar sentado em cima do muro, é o que nós não queremos. Hoje está na mão da justiça. Não. Hoje está na mão de Deus, porque a justiça quem faz é Deus. E nós estamos aqui para defender uma posição divina. Precisamos melhorar a vida e o salário dos trabalhadores. Chegamos ao final do programa Momento do Trabalhador deste sábado, dia 29 de agosto. Um forte abraço a todos, até sábado que vem, a partir do 12:30, com mais um programa Momento do Trabalhador. Você acabou de acompanhar aqui na Nova Rádio Cultura, programa Momento do Trabalhador. Informações de interesse da classe trabalhadora, especialmente aos trabalhadores em cooperativa. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.